Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, versos 13 a 17. Porque eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta. Quem é Jesus para você? É fundamental para todo e qualquer cristão ter a resposta para essa pergunta. Mas não nos adianta ter somente uma resposta decorada para isso. Ah, Jesus é Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador. Uma simples resposta decorada não é o suficiente para salvar uma pessoa. Mas é necessário que se tenha um verdadeiro relacionamento com essa pessoa, conhecendo ele de forma prática. E não só com uma definição teórica que você pode ler em qualquer livro ou ouvir de outra pessoa. Então você já parou para pensar isso? Quem é Jesus para você? Certa vez, o próprio Senhor Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos. E é o texto que nós vamos ler. Mateus 16, versos 13 a 17, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Da mesma forma, nós vemos tantas pessoas aí pelo mundo, de diversas confissões religiosas, cada um falando a respeito de quem eles pensam que Jesus é. Mas aqui na continuação do texto, Jesus entra numa parte mais específica. Ele diz assim, está falando aqui aos seus discípulos, aos apóstolos. E vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, ou o Messias no original, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, por seres humanos, mas por meu Pai que está nos céus. E aqui nós encontramos a revelação de quem é Cristo, quem é Jesus. O apóstolo Pedro já tinha entendido isso. E por que é tão importante para os cristãos saberem de fato quem é Jesus? Porque nós vemos esse nome Jesus, apenas o nome Jesus, dissociado da pessoa dele, não tem significado algum. Nós vemos tantos grupos religiosos que falam de Jesus. Umbandistas falam de Jesus, kardecistas falam de Jesus, Mormons, Testemunhas de Jeová e tantos outros. Até mesmo os muçulmanos falam de Jesus, apenas como um profeta, que segundo eles seria inferior a Maomé. Mas é fundamental entendermos que estes vários Jesus, a quem essas religiões professam, não são o verdadeiro Jesus. São um outro Jesus, uma versão distorcida de Jesus. E a importância disso é tão grande porque, conforme nós entendemos quem é o Jesus verdadeiro, nós nos esforçaremos para serem mais parecidos com esse Jesus a quem nós cremos. É daí que vem o nome cristãos, um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Então, se a pessoa crê numa concepção distorcida de Jesus, ela naturalmente irá imitar esse Jesus falso, e irá fazer coisas erradas. E hoje, nessa data, 11 de setembro, completam-se exatamente 15 anos do momento em que, por volta desse mesmo horário, pessoas que não conheciam o Jesus verdadeiro, mas tinham uma concepção distorcida de Jesus, lançaram 2 aviões em prédios lá em Nova York. O maior atentado terrorista de todos os tempos, ou da modernidade pelo menos.
para vocês verem a que ponto uma concepção distorcida da pessoa de Jesus pode levar alguém a fazer. Então, se existem tantas concepções de Jesus, como conhecer o verdadeiro? Né? Vocês pensam que essas distorções são novas? Não são. Se vocês consultarem lá em 2 Coríntios 11, versos 3 e 4, Paulo diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, vocês o toleram com facilidade. Então veja que na época de Paulo, já existiam pessoas que pregavam caricaturas de Jesus. Versões distorcidas que não eram o verdadeiro Jesus. Então, como saber quem é o verdadeiro Jesus? O próprio Senhor nos deu essa resposta. Lá em João 5, ele conversando com os fariseus, ele diz assim: como vocês podem não crer em mim, sendo que vocês estudam as Escrituras, e são essas mesmas Escrituras que falam a meu respeito? E aqui está o segredo. O verdadeiro Jesus é o Jesus da Bíblia. A definição correta de Cristo é o Jesus que tem todas as características apontadas na Bíblia a respeito dele. Fora esse, não existe outro Jesus. Esse é o único verdadeiro. Algumas semanas atrás, o irmão Joseniel, futuro pastor, falou sobre a humanidade de Cristo. Mas Cristo não é só humano, porque embora lá no Evangelho de João, capítulo 1, o texto comece dizendo que Jesus era Deus, estava com Deus, todas aquelas coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas à frente no verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é homem, como o irmão Joseniel explicou muito bem algumas semanas atrás. Mas hoje eu quero fazer como que uma continuação dessa pregação, falando a respeito da divindade de Cristo. Como nós podemos ter certeza que Jesus é Deus? E aqui eu separei alguns argumentos. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes nós dizemos de uma forma instintiva, automática: ah, Jesus é Deus. Mas o que significa isso? Vamos parar a pensar um pouquinho. O Criador eterno de todas as coisas, em um determinado momento da história, entrou na história, entrou na criação, humilhou a si mesmo e abriu mão da sua glória, se fazendo homem. Aquele cuja mão sustenta todas as coisas, se humilhou ao ponto de se tornar um bebezinho, e concebido por Maria, agarrava na mão dela, de quem em sua infância dependia para tudo. Veja o nível de humilhação a que ele chegou, a que ele se submeteu. E é por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, versos 18 em diante, diz que o Evangelho é loucura para os homens. Como é que você vai explicar humanamente, racionalmente, que Deus se fez homem, veio para esse mundo, passou todo tipo de sofrimento, se humilhou e foi morto? E não é qualquer morte, a morte de cruz, que era a pior pena que existia na época. Como explicar isso? Deus se fez homem e ainda morreu. E é por isso que Paulo fala: o Evangelho é loucura. Vamos ler o texto. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Pois nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
E é por isso que o evangelho só pode ser aceito pela fé. Porque realmente, se formos ter uma lógica estritamente humana, ele será loucura, ele não fará sentido. Mas essa é a verdade que a Bíblia nos revela. Jesus Cristo é Deus. E eu separei aqui 3 linhas de argumentação para comprovar biblicamente que Jesus é Deus. A primeira delas é o testemunho dos próprios profetas do Antigo Testamento. Se nós formos lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. E agora olha o restante: Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então Isaías nos diz que aquele menino que nos nasceria é ao mesmo tempo o Deus forte e o Pai da eternidade. Muitos outros profetas falaram da divindade do Messias, como Miqueias, por exemplo. Miqueias 5:2 diz: Tu, Belém Efrata, a menor cidade dentre todas as de Judá, de ti virá o Redentor. Agora olha o complemento: aquele cujas origens estão nos tempos da eternidade. Quer dizer que aquele menino que nasceria em Belém, a origem dele não foi naquele momento. A origem dele já existia desde a eternidade. Os profetas do Antigo Testamento já falavam da divindade de Cristo. E o próprio Cristo? Será que ele afirmou ser Deus? Em João 9, nós vemos uma discussão ali entre Jesus e alguns judeus, e ele falando ali de Abraão, e de repente um dos judeus diz assim: mas você não tem nem 50 anos, como conheceu Abraão? Para falar desse jeito, você conheceu Abraão? E olha o que ele responde: em verdade vos digo que desde antes de Abraão nascer, eu sou. Confirmando a sua divindade. Também em Mateus 22, debatendo ali com um outro fariseu, ele pergunta assim: de quem o Messias é filho? E esse judeu responde: ele é filho de Davi, como diz a profecia. Ah, é filho de Davi? Então por que lá no Salmo 110, escrito por Davi, Davi diz assim, eu vou até ler aqui para os irmãos: Deus, né, o Senhor, tudo em maiúsculo, é Deus o Pai, disse ao meu Senhor, Senhor só com S maiúsculo, que é o Messias: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estrado dos teus pés. Então por que Davi o chama de Senhor, se ele fosse somente filho de Davi? Ele é também filho de Davi na natureza humana, mas o próprio Jesus pega esse texto para mostrar que ele já existia muito antes de Davi nascer, e por isso o próprio Davi o chama de Senhor, mais uma vez confirmando a divindade de Cristo. E nós poderíamos pegar tantos exemplos de que Jesus é Deus. Por exemplo, lá em Atos 20, verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Quem derramou seu sangue pela igreja? Foi Cristo. Mas aqui em Atos fala que foi Deus, porque Cristo é Deus. Depois, Filipenses 2, 5-7. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tito 2,13. Aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E 1 João 5,20. Nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Então perceba que os profetas do Antigo Testamento afirmaram a divindade de Cristo. O próprio Cristo afirmou sua divindade e os apóstolos confirmaram essa divindade.
Esse testemunho das Escrituras é muito importante, porque depois lá em 2 Timóteo 3,16, nós vamos ler que tudo que foi escrito é para a nossa edificação. Todo testemunho das Escrituras é para a nossa edificação. Uma segunda linha de argumentação que prova a divindade de Cristo são os atributos divinos. E como eu sei que esse é um tema relativamente complexo, foi um dos que eu mais dediquei a escrever nesse novo livro. Porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito têm 12 atributos, 12 características que somente a divindade tem. E quando nós encontramos nas Escrituras Pai, Filho e Espírito demonstrando possuir esses atributos, isso é prova de que eles são Deus. Pode passar o próximo slide. Então, na primeira parte dos atributos, temos aí os atributos chamados naturais, que são relativos à própria pessoa de Cristo. Então, onisciência. Será que Cristo é onisciente? Apocalipse 2:23 diz assim: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Então, Cristo é onisciente. E a onipotência? Colossenses 1:16. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Se ele é o criador de todas as coisas, então ele é onipotente. E a onipresença? Efésios 1:22-23. Aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Não é Deus que está dentro do universo, é o universo que está dentro da presença de Deus. Porque o próprio Deus já existia antes do universo existir. O universo é uma criação de Deus. Então, o próprio universo está dentro da onipresença dele, e não o contrário. E unidade? Lá em João 10, Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. E mais à frente, em João 14, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são constituídos da mesma essência, da mesma substância. E por isso estão intimamente unidos e são um único Deus. E quanto à eternidade? Lá em Apocalipse 22:13, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, com certeza, ele também é eterno. E será que Deus é imutável na pessoa de Cristo? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, nós temos essa garantia de que o Senhor Jesus Cristo não muda em sua essência, em sua pessoa. Temos uma outra série de atributos, os atributos chamados morais. Estão no próximo slide, relativos à moralidade de Deus. Então, o primeiro, santidade. Hebreus 7:26, a respeito de Cristo, diz assim: é de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, Cristo é verdadeiramente santo. E a justiça? O próprio Jesus, em João 5, diz assim: o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E quanto à sabedoria divina? Será que Jesus também tem? Lá em Colossenses 2, versos 2 e 3, diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então ele também tem. Será que Jesus é a verdade? Essa é fácil, né? Esse texto aí todo mundo conhece, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quanto à bondade? Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E quanto ao amor? Lá em 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então ele, com o seu exemplo prático, nos demonstrou que ele realmente é o amor, a expressão do amor. Eu não entrei muito em detalhes nos atributos divinos, porque aqui não há tempo para isso e também não é o propósito. É muito mais amplo do que essa breve explanação aqui. Mas só para os irmãos terem conhecimento. E o terceiro ponto, que também comprova que Jesus é divino. Olha que interessante.
Jesus, o próprio Jesus, nos ensina a orar ao Pai. Você pode pegar lá, Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Mas a igreja primitiva, lá no livro de Atos, nas 2 cartas aos Coríntios, nós vemos que os cristãos primitivos oravam a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é Deus. Quando eu era criança e até adolescente, me ensinaram aquela formulinha básica, aquela receita de bolo. Você tem que fazer toda a oração e no final falar em nome de Jesus, amém. Porque senão Deus não ouve, certo? Não, errado. E às vezes eu até me lembro disso. Quando eu era criança, às vezes na hora de orar antes de dormir, estava com muito sono, e aí terminava a oração, esquecia de falar em nome de Jesus, amém, e virava para dormir. Aí, alguns minutos depois, vinha aquele clique assim, ih, caramba, esqueci de falar em nome de Jesus, Deus não ouviu, deixa eu continuar a oração. E quantos de nós ainda temos essa mentalidade infantil? Você tem que orar ao Pai em nome de Jesus, senão Deus não ouve. Deus é um robozinho, é um programa de computador. Se você não colocar a variável certinha, ele vai dar erro. Não é assim, irmãos. Cristo também é Deus. Por isso você pode orar diretamente para Jesus, pode orar diretamente para o Espírito Santo, pode orar para o Pai em nome de Jesus. Não se preocupe, todos eles conversam uns com os outros. A mensagem vai chegar. Fica tranquilo que não vai se perder no correio celeste. E os cristãos primitivos, reconhecendo a divindade de Jesus Cristo, oravam a Cristo, clamavam a Ele, invocavam o seu nome. E mais do que isso, eles adoravam a Cristo. Jesus recebe adoração. O próprio Jesus, lá em Mateus 4, também em Lucas 4, quando foi tentado por Satanás, ele fala o quê? Adorará somente a Deus e somente a Ele prestará culto. Será que ninguém da igreja primitiva aprendeu isso? Porque ele ensina que é para adorar e prestar culto só a Deus, e alguns anos depois a igreja está em massa adorando a Cristo e prestando culto a Cristo. Como entender isso? Porque o próprio Cristo é Deus. E nós vemos tantas citações, até nos evangelhos, Jesus Cristo sendo adorado, mas eu vou ler para vocês a continuação de Filipenses 2, eu já li os primeiros versos, vou ler na sequência, diz assim: Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é o próprio Deus que ordena que todos nós adoremos a Cristo, porque Ele é Deus também. E não só nós, mas até os anjos adoram a Cristo. Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 1, faz uma citação do Antigo Testamento que diz assim: quando introduz o primogênito no mundo, diz que todos os anjos o adorem. Então toda a criação adora a Cristo. É por isso que o texto diz: nos céus, na terra e até debaixo da terra. Se referindo aqui ao Hades, ao mundo dos mortos. Até aqueles que já morreram devem adoração a Cristo. Porque Ele é Deus. E Ele também tem poder para perdoar pecados. Ele recebe orações, recebe adoração e perdoa pecados. É interessante que lá em Mateus 9, nós vemos um evento em que Jesus está num local onde tem ali um aleijado, e o aleijado pede ali para ser curado, e Jesus, na presença de todos eles, diz assim: os seus pecados estão perdoados. E isso choca os judeus que ali estavam, porque eles sabiam claramente que somente Deus tem poder para perdoar pecados. E aí eles começam a questionar, falam: que blasfêmia é essa, você dizer que tem poder para perdoar pecados? Você pensa que é Deus? Em outras palavras, o que os judeus disseram ali foi isso. E aí Jesus diz assim: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados ou dizer levanta e anda?
Para que todos saibam que Cristo é Deus, ele dá uma ordem àquele coxo. Ele não precisa nem tocar naquele coxo, ele dá só uma ordem. Levanta, pega a tua maca e anda. E ele imediatamente foi curado na presença de todas aquelas pessoas, apenas com uma ordem. Então Jesus é Deus, ele tem poder para perdoar pecados. Ninguém pode ir contra uma ordem do Senhor. Até mesmo os poderes da natureza. Lembram-se daquele episódio onde eles estavam no mar da Galileia e uma forte tempestade assolava aquele barquinho? E os apóstolos pediram ajuda e ele simplesmente levanta e ordena que o vento e o mar se acalmem. E imediatamente se fez bonança. E então os apóstolos se admiraram e falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é Deus. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem em João 17. Qual é o valor de conhecermos a Cristo, de sabermos exatamente quem Cristo é? O próprio Jesus nos revela essa. Em João 17, Jesus ali no jardim do Getsêmani faz uma oração, momentos antes de ser preso, para depois ser crucificado. E ele começa essa oração, lá em João 17, dizendo assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que deste. Você quer saber o que é a vida eterna? O verso 3 vai explicar. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então essa é a importância de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo. Porque conhecer a Cristo é o que nos trará a vida eterna. Porque aquele que verdadeiramente conhece a Cristo, ele se lança aos pés de Cristo. Ele entrega a sua vida a Cristo. Ele imediatamente deseja estabelecer um relacionamento íntimo, vivo e verdadeiro com a pessoa de Cristo. E Cristo o aceita e o acolhe. E a pessoa que conheceu a Cristo, mesmo se vier a morrer, ele ainda viverá. Porque quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que morreram nele ressuscitarão dentre os mortos e viverão com ele por toda a eternidade. E é por isso que conhecer a Cristo é a vida eterna. Porque todo aquele que verdadeiramente conhece a Cristo terá a vida eterna. E esse texto de João 17 é muito impactante, porque primeiro ele ora por si mesmo, depois ele ora pelos apóstolos, e a partir do verso 20, ele ora por mim e por você, por cada um de nós. Ele já sabia que nesta manhã estariam reunidas as pessoas que creram em seu nome. E ele ora por todos aqueles que haveriam de crer por meio da pregação da mensagem. No verso 20, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, os apóstolos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. E olha o verso 24. Pai, quero
Eu quero, Jesus falando, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Olha que amor é esse. Naquele momento, Jesus estava prestes a ser preso e crucificado. E Ele ora por todos nós, por aqueles que haveriam de crer em seu nome. E mais que isso, Ele diz: Pai, eu quero estar com eles. O meu desejo é que eles estejam comigo e vejam a minha glória. Então vocês podem ter certeza que o próprio Senhor Jesus está lá nos céus, à destra do Pai nesse momento, ansioso pelo momento determinado por Deus em que Ele irá voltar para buscar a sua igreja, para levar os seus santos para habitarem com Ele para todos sempre, para que haja finalmente o casamento da noiva e do noivo. O Senhor Jesus está ansioso por esse dia. E para finalizar, eu gostaria também de comentar um pouco mais sobre isso, porque muitos têm uma concepção distorcida de enxergar o Pai e enxergar Cristo de formas diferentes. Quantas vezes nós ouvimos, até no meio secular, a pessoa falando assim: eu amo a Cristo, mas eu tenho medo de Deus. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? O Deus do Antigo Testamento é malvado. Ele manda fazer um monte de coisa lá, manda matar pessoas. Eu gosto mais de Jesus. Jesus é bonzinho. Quem aqui já ouviu esse tipo de coisa ou até falou? Mas isso é uma ilusão, irmãos. Jesus e o Pai são exatamente iguais. O mesmo tanto que o Pai ama, o Filho ama. A mesma justiça e severidade que o Pai tem, o Filho também tem. Por isso, nós podemos e devemos amar ao Pai e ao Filho em igual proporção, em igual intensidade, e termos um relacionamento vivo com cada uma das pessoas da Trindade. Eu gostei bastante dessa gravura, porque nós costumamos achar que no céu tem um trono só. Não é verdade? Talvez quando eu coloquei essa gravura, vocês até tenham se chocado, falando: como assim no céu tem 2 tronos? Mas sabe o que Jesus disse? Lá em Apocalipse 3:18, ele diz assim: ao que vencer, darei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e me assentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a ideia de trono não é a cadeira, mas é o lugar de autoridade, o lugar mais elevado. Cristo está à destra do Pai, reinando soberano sobre todas as coisas, igual ao Pai. E se você prestar um pouquinho mais atenção, o Espírito Santo, em forma de pomba, está ali no colo do Pai. Então, toda a Trindade está no trono, reinando soberana e absoluta. E conhecermos a Deus é fundamental para que nós possamos entendê-lo melhor, amá-lo e servi-lo melhor. Amém, irmãos? Mas eu não poderia encerrar essa mensagem sem fazer um convite aos que estão aqui. Quem aqui realmente tem a certeza em seu coração que conhece a Cristo, que o ama, que o serve, que já entregou sua vida a Cristo? Porque como eu li agora há pouco em João 17, o que traz a vida eterna é conhecer a Cristo, saber o que Ele já fez por você, o que Ele está fazendo hoje e o que Ele ainda fará no futuro. E se no seu coração e na sua mente você não se sente que realmente conhece a Cristo e que tem um relacionamento com Ele, eu convido a você nessa manhã para tomar essa posição diante de Deus, para dizer para Jesus Cristo: eu quero te conhecer,
Eu quero te conhecer mais e mais, a cada dia. Eu quero ter um relacionamento vivo e verdadeiro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o próprio Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Pelo contrário, Ele nos chama, Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e aqueles que se achegam a mim encontrarão descanso para as suas almas. Você está cansado? Está oprimido? Está aflito? Venha para Jesus, porque Ele tem o consolo para tudo isso. E se neste momento o Espírito Santo de Deus está tocando em seu coração, e você está sentindo esse desejo de entregar a sua vida a Cristo, de realmente buscar conhecer ao Senhor, de viver para Ele, eu gostaria que você se levantasse em seu lugar. Deixe o Espírito Santo convencer você, porque o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele nos convence de que nós somos pecadores e de que o justo juízo de Deus, a justiça de Deus para nós seria a perdição eterna, por causa dos nossos próprios pecados. Mas Ele fez tudo o que estava planejado já por Ele desde a eternidade, para que nós pudéssemos ser livrados dessa condenação. E Ele chama: venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Existe alguém aqui em nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Peço que você levante a mão. Existe alguém em nosso meio? Amém, glórias a Deus por isso. Os que levantaram a mão podem se colocar de pé. Ainda dá tempo. Mais alguém quer entregar a sua vida a Cristo? Quer conhecê-lo como verdadeiro Deus, como autor e consumador da salvação e da vida eterna? Mais alguém? Amém, irmãos. Os que se levantaram, venham aqui à frente, por favor. Nós gostaríamos de fazer uma oração junto com vocês. E se alguém estava indeciso e sentiu vontade de vir, pode vir também, dá tempo. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, porque você não sabe se terá outra. É só Deus quem sabe. Meus amados, vocês que estão aqui, que tomaram essa decisão de entregar a vida a Cristo, essa é a decisão mais importante da vida de vocês. Deus se alegra tanto com esse momento, que a palavra nos revela que a cada um que se arrepende, Deus faz festa no céu, por vocês. Por isso eu quero que vocês repitam comigo essa oração, entregando suas vidas a Jesus Cristo. Amém? Digam assim: Santo Deus, Pai de amor, eu reconheço que Jesus Cristo é Deus, que se fez homem, que veio a este mundo morrer pelo perdão dos meus pecados, que ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Pai. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, manda um Espírito Santo para habitar em meu coração, em cada um dos dias da minha vida. Me dá a certeza de que os meus pecados foram perdoados, e de que o meu nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir, igreja. Glória a Deus. Glória ao santo nome de Deus. E, irmãos, vocês agora
entraram em uma família. A família de Deus, o corpo espiritual de Cristo aqui na terra. E sabe o que Jesus diz para essa família? Através de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Ele diz assim: agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não importa o seu passado, não importa o que você fez, seus pecados estão perdoados. Amém? Vocês são uma nova criação diante de Deus agora. Vocês passaram da morte para a vida. Glorifiquem a Deus por isso. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.